Imagine o seguinte cenário: um país possui os maiores navios do planeta, domina rotas comerciais em todo o Oceano Índico e tem tecnologia naval avançadíssima. Mas aí, um belo dia, decide simplesmente parar tudo, sem crise econômica, sem derrota militar, por pura decisão política. Esse país era a China do século XV, e essa decisão pode ter mudado o rumo da história mundial. Hoje, séculos depois, a China voltou a ser uma superpotência global, mas a pergunta é inevitável: o que aconteceu entre aquela China que fechou o mundo e a China que hoje disputa a liderança global com os Estados Unidos? Esse é o fato do dia. Agora vamos entender os ecos. No início do século XV, a China da dinastia Ming era provavelmente a civilização mais avançada do planeta, e ela tinha algo impressionante: a maior frota marítima do mundo. Sob o comando do almirante Zheng He, a China enviou expedições que chegaram à África Oriental, à Índia, ao Oriente Médio e ao Sudeste Asiático. Alguns dos navios chineses tinham mais de 100 metros de comprimento. Para comparação, as caravelas europeias que explorariam o mundo décadas depois eram muito menores. Essas expedições tinham 3 objetivos principais: mostrar poder, estabelecer rotas comerciais e expandir influência diplomática. A China estava perfeitamente posicionada para se tornar a grande potência marítima do planeta. Mas então, algo inesperado aconteceu. Após a morte do imperador, mudanças políticas ocorreram na corte chinesa. Uma nova elite burocrática ligada ao pensamento confucionista passou a defender uma nova ideia: a China não precisava do mundo. Segundo essa visão, o comércio externo trazia instabilidade e ameaça cultural. Resultado? As expedições marítimas foram canceladas, os grandes navios foram destruídos e a navegação oceânica foi proibida. Enquanto isso, na Europa, exatamente nesse mesmo período, algo oposto estava acontecendo. Portugal e Espanha começavam suas explorações. Poucas décadas depois, Colombo chegaria à América, Vasco da Gama chegaria à Índia e o eixo econômico do mundo mudaria. A China havia se fechado e o mundo seguiu sem ela. Durante séculos, a China permaneceu uma potência regional, mas o centro do poder mundial passou para o Ocidente. Vieram o colonialismo europeu, as guerras do ópio e o chamado século da humilhação chinesa. A civilização que antes liderava o mundo passou a ser pressionada por potências estrangeiras. Tudo porque, em algum momento da história, decidiu se desconectar da dinâmica global. Mas então, no século XX, uma nova transformação começou. Após a Revolução Comunista de 1949, e especialmente depois das reformas econômicas iniciadas em 1978, a China mudou completamente a sua estratégia. Decidiu fazer exatamente o oposto do que havia feito séculos antes. Em vez de fechar, ela se abriu ao comércio. Em vez de evitar tecnologia, ela investiu em inovação. Em vez de isolamento, ela apostou em integração global. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo, a maior potência industrial e um dos principais atores geopolíticos do planeta. É uma transformação histórica gigantesca. A história da China levanta uma pergunta poderosa: países crescem quando se conectam ao mundo e frequentemente entram em declínio quando tentam se isolar dele. A China aprendeu essa lição, mas a questão agora é outra. Estamos entrando em uma nova era de fragmentação global. Guerra comercial, conflitos tecnológicos, blocos geopolíticos. Então, será que estamos caminhando novamente para um mundo mais fechado? Ou será que aprendemos com os erros da história?